Saudar Lídia Brito, que já está aqui com a gente de novo, né, Lídia? Voltando. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joel, seu Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. Boa tarde, Joel, Lídia, você que está nos acompanhando. Vamos começar aqui o Tempo Real falando a respeito de encontro de lideranças do Partido dos Trabalhadores em torno do nome de Lula, o candidato que disputa esse segundo turno nas eleições presidenciais. Elivaldo, como é que foi esse encontro hoje? A campanha já começou, Joel. Se na semana passada os dias foram dedicados a alianças, buscar adesões, agora é campanha na rua. Por isso, hoje os aliados de Lula procuraram articular no encontro com lideranças a campanha no estado do Piauí. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Foi o primeiro encontro de lideranças pró-Lula no Piauí depois do primeiro turno. Reuniu políticos eleitos e não eleitos da base aliada, liderada por Rafael Fonteles e Wellington Dias. A governadora Regina Souza participou do encontro e deu o recado para manter ou até ampliar a vantagem de Lula no Piauí no segundo turno. É garantir que a população vote. Acho que a questão do transporte é o gargalo maior, número 1 da eleição, principalmente nos estados onde a eleição é assim, solteira, como a gente chama, né? Onde tem segundo turno de governador, casa, né? Mas quando não tem, nosso trabalho aqui é manter o que nós tivemos, né? A meta é manter o que nós tivemos, mas também podemos crescer porque nós temos Teresina, só Teresina tem quase 40 mil votos, Ciro e Tebet, para saber onde é que estão esses votos, buscar esses votos, garantir que esse pessoal vai votar. As lideranças avaliaram números, motivaram as bases e projetaram o desempenho de Lula no Piauí. O presidenciável petista obteve no estado 74% dos votos no primeiro turno, contra 20% de Jair Bolsonaro. Mas para repetir ou até mesmo ampliar o desempenho, Rafael Fonteles e Wellington Dias reconhecem o maior desafio: garantir o eleitor presente no dia da votação. O grande desafio é garantir as condições do eleitor comparecer e votar. Aqui já tivemos, eu participei quarta-feira de uma agenda com o ministro Alexandre de Moraes, onde ali tratamos de uma clarificação melhor na decisão do ministro Barroso sobre o transporte no dia da eleição. A lei diz que é direito do eleitor e da eleitora o transporte. Eu sei que houve problemas em atendimento do transporte coletivo aqui em Teresina. Então a gente tem que ampliar, né, o acesso ao transporte dos eleitores, coordenado pela Justiça Eleitoral, e o empenho para que as lideranças possam explicar para o povo que a eleição mais importante para o Piauí, para o povo do Piauí, é a eleição de Lula. O senador Marcelo Castro foi mais direto na avaliação da projeção do embate do segundo turno envolvendo Bolsonaro e Lula. Para o senador, o embate, a disputa, terá mais sentimento do que política. No meu entendimento, quem votou no Lula vai votar no Lula de novo e quem votou no Bolsonaro vai votar no Bolsonaro de novo, porque virou um fla-flu, uma radicalização muito grande. O que é que sobra aí? O que é que sobra aí? São 38 milhões de votos de nulo, branco e abstenção, foram 38 milhões de votos, 9 milhões de votos da Simone e do Ciro Gomes, 2 milhões e tanto de votos dos deputados. Então esse é o campo que todos vão agir. O que é que o Lula precisa? Ele só precisa de dividir esses votos, ele não precisa nem ter maioria nesses votos. E nós acreditamos que ele vai ter maioria. É um encontro que discute mais do que estratégias, Elivaldo Barbosa, mas também revela projeções, expectativas dos aliados. Exatamente, foi o que fez aí o senador Marcelo Castro, ele foi mais preciso nessa avaliação de cenários. O governador eleito e o senador eleito também avaliaram mais a preocupação da logística do dia da eleição, transporte, para levar os eleitores, conduzir os eleitores até as sessões de votação. Já Marcelo Castro faz essa análise dos votos, das abstenções, dos votos que foram nulos e dos dados aos outros candidatos que não Lula e Bolsonaro. Aí é que é o campo a ser explorado pelos dois candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial. Sobre a ideia de sentimento, Lídia, fla-flu, essa questão que envolve mais do que propostas, esse clima já está estabelecido talvez desde o primeiro turno, né? Sem dúvida, Joel, a gente vive essa polarização
desde até mesmo do ano passado, já se dava para sentir que, de fato, a disputa ficaria entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Nenhum dos nomes de terceira via conseguiram crescer, né, se colocar aí no meio dessa polarização, e o resultado já era o esperado, né? Num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, de fato, os ânimos iriam se acirrar. E a gente acompanhou no fim desse primeiro turno, né, ali nas últimas semanas, até mesmo os programas eleitorais na rádio e na televisão dos dois lados, programas de ataques, nos debates também foi a mesma coisa. E isso trouxe esse clima de acirramento do final do primeiro turno para esse início do segundo, e a gente tem acompanhado aí declarações mais duras, principalmente do presidente Jair Bolsonaro contra o ex-presidente Lula nesse início do segundo turno. Elivaldo Barbosa, foi oportunidade também para que se falasse um pouco sobre a administração e as expectativas em torno da gestão de Rafael Fonteles, entre elas as composições do primeiro escalão. Semana passada, o governador eleito anunciou a permanência do secretário de Fazenda, para dar uma acalmada nesse clima de especulações que é absolutamente normal, natural, no pós-eleições. Mas, hoje, o governador eleito já deu o aviso que fica mesmo no secretário Antônio Luiz a definição. Os demais já têm data para ser anunciados. Vamos acompanhar. Vamos somente após o segundo turno que a gente vai tratar da composição da equipe. Eu só anunciei o Antônio Luiz, porque ele vai ser o principal elo da transição do governo atual para o próximo governo, que é um governo do mesmo campo político, uma transição tranquila e vai, obviamente, não gerar nenhuma solução de continuidade para nenhum programa, nenhuma ação que está sendo executada. A posição de Rafael Fonteles e Elivaldo Barbosa dá coloca com passo de espera um pouco mais as expectativas em torno dessa composição. E dá uma acalmada também na base aliada. O momento, é claro, que ainda tem uma definição importante para o PT, que envolve o PT e aliados, que é a eleição presidencial. Uma eleição absolutamente aberta, sem aí uma perspectiva real de definição. Senão, as duas partes não teriam tão nervosamente atuando, como comentou agora há pouco a Lídia, na propaganda eleitoral, da forma como estão conduzindo as campanhas. Ou seja, uma campanha aberta. Então, esse embate é importante, até mesmo para as definições locais, para as acomodações, como vai ficar o quadro político local. Então, definir secretariado agora seria absolutamente inoportuno, seria algo assim fora de tempo. É por isso que o governador, de forma muito prudente, o governador eleito, anunciou que fica mesmo, para depois do segundo turno da eleição presidencial, as tratativas para definir a equipe para trabalhar a partir de 1º de janeiro do próximo ano.